Oi, gente. Boa noite, tudo bom? Então, desculpem aí o cabelo, tô descabelada, a falta de maquiagem, vergonha, né? Mas é uma segunda-feira à noite e antes assim do que não consegui fazer, né? Então, eu quis gravar esse vídeo pra vocês pra gente poder conversar um pouquinho sobre alguns pontos que eu achei interessantes e relevantes em relação aos temperamentos. Por que nós escolhemos o temperamento para começar o nosso estudo e por que é tão importante que nós adentremos nesse assunto, nessa seara. Vamos trocar as ideias, né? Claro que a gente vai. O que eu vim aqui falar para vocês não é nenhuma novidade, está tudo dentro do que o Ítalo gravou, do que o Ítalo escreveu. E ele sim é quem sabe do que tá falando. Eu só vou falar como se fosse uma peneirinha para poder ajudar vocês a ter uma percepção sobre as coisas. Desculpa, gente, eu nunca gravei vídeos, então amadores entenderão. Por que é tão importante? Eu fiz até umas anotações, ó. Por que é tão importante nós sabermos sobre os temperamentos? O primeiro que eu achei muito legal foi na live 203, e quem assistiu a aula gratuita e depois assistiu a live viu a diferença, né? Quando ele começou a fazer, quando ele começou a gravar, porque essa dos temperamentos é uma das primeiras, e agora como que ele tá hoje, né? A diferença tanto fisicamente quanto pedagogicamente dizendo, né? Falando e expondo o assunto. Muito maneiro isso. Mas assim, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu acho que é a chave. O outro não percebe o mundo como eu percebo. Então eu não posso cobrar do outro uma virtude, uma percepção, um entendimento como se fosse eu mesma. Isso é muito interessante. Por quê? Claro que não vai bastar uma aula pra gente se enquadrar em algum temperamento, até porque existem temperamentos combinados, né? Mais pra frente a gente pode voltar a isso. Mas, por exemplo, aqui em casa, a gente tem a sensação de que Clara é sanguínea e João é fleumático. Eles são mais clássicos, assim, né? Não sei se por serem crianças. Mas eu não consigo identificar muito o meu. E nem Sérgio identifica o dele. Ele acha que ele é fleumático, mas eu acho que ele tem uns traços melancólicos também. Estamos aqui fazendo uma DR. Mas a questão é, eu sou fogo, eu sou, né, da parte de cima, ele é mais frio, ele é mais da parte de baixo. Então o que é importante? É importante. Aqueles exemplos que ele dá na live, pô, parece até que ele estava expondo uma conversa pessoal nossa. Mas assim, não adianta eu querer cobrar atitudes dele que não são próprias de quem tem um temperamento como o dele. Não adianta Sérgio me cobrar um tipo de atitude que não é própria. Ou ficar chateado porque eu tomei uma atitude que eu tomei porque é do meu temperamento. Agora, uma coisa muito maneira que ele fala, o temperamento é o mineral, é a base, é o chão, é o terreno onde eu piso. Mas a personalidade é vegetal. Isso é importante a gente pensar, porque se eu conheço o solo, eu sei o que eu posso plantar. Né? Eu não sou agricultora, aqui em casa quem cuida da horta é Sérgio, mas a gente sabe que um tipo de planta precisa de um solo mais arenoso, outro tipo de planta precisa ser mais regada, outro tipo precisa ficar no sol, outro tipo precisa ficar na sombra. Então, se eu conheço meu temperamento, eu consigo moldar meu temperamento, eu não tenho como mudar, mas eu tenho como moldar a minha personalidade para eu melhor servir os outros, para eu melhor encontrar meu caminho de santidade, me santificando. Então, assim, falei, né, que o temperamento é mineral, ele é sólido, e a personalidade, ela é vegetal, é o que a gente planta sobre o terreno. Então, se eu sei que eu sou uma colérica e que eu teimo em expor a minha vontade que todos
se dobrem a ela, eu paro e penso, não, eu não posso ser assim, porque o outro pode não ter essa percepção do mundo igual que eu tenho. Então eu vou pedir ao Espírito Santo que me dê o dom. Tem gente que vai passar ali, eu fico com vergonha. Que me dê o dom da temperança, no falar, no agir. Agora, se eu sou fleumático e comi esperando que as coisas aconteçam confortavelmente, eu vou tentar tomar mais atitudes para agradar mais a minha esposa, para agradar mais os meus filhos. Se eu sei que meu filho é sanguíneo, não adianta ficar brigando, que ele quer fazer alguma coisa o tempo inteiro, porque isso é típico, né? Então, assim, isso tudo vai nos moldando. Não quer dizer que um é melhor que o outro, que o colérico é melhor que o sanguíneo, que é melhor que o melancólico, que é melhor que o fleumático. Não existe um melhor que o outro. São características. Não são boas, nem são ruins. São apenas características. E a gente sabendo qual é a minha característica base, eu consigo me moldar, eu consigo me melhorar, eu consigo me santificar a partir daquilo ali. E o que isso tem a ver com relacionamento? Ah, Janine, meu casamento é ótimo, eu não brigo com meu marido, a gente super se entende. Nós somos os opostos que se atraem, ou então nós olhamos juntos na mesma direção, né? Mesmo temperamento. O que importa é, eu posso sempre ajudar o outro a ser melhor, eu posso sempre me melhorar em prol do outro. Seu casamento é perfeito, seu relacionamento com os filhos é perfeito, ótimo, graças a Deus. Felizmente o nosso não é, né? E assim como o nosso não é, muitos outros também não são. Então a gente quer nos ajudar, nos santificar e assim ajudar os outros também. Porque, por exemplo, se eu parto desse princípio, a visão do meu marido não é a mesma que a minha em relação ao mundo, eu já consigo ter mais caridade, mais paciência e consigo ser mais uma ajuda adequada a ele, né? E a gente passa a interpretar melhor os atos do outro. É claro que a gente não é psicólogo, há psicólogos aqui no grupo, né? Mas é inevitável, gente. Quando vocês começam a estudar sobre temperamento, pelo menos comigo é assim, com uma amiga minha, Monique, né? A gente estava conversando outro dia que a gente começa a estudar temperamento, a gente começa a querer enquadrar todo mundo. Ah, fulano é melancólico. Mas a gente começa a interpretar melhor e começa a compreender melhor e começa a entender que aquela atitude, vou dar um exemplo, quando eu comecei numa função no meu trabalho, uma colega virou pra mim e falou assim, você é muito metida, você já chega falando como quem tem autoridade, como quem já soubesse de tudo, você chegou ontem. E no começo eu até me sentia meio ofendida, depois com o tempo fui vendo, não, é uma qualidade. Eu tenho uma segurança naquilo ali no meu trabalho. Eu posso ser uma pessoa muito insegura, e sou, mas quanto ao meu trabalho eu tenho segurança. Eu sou dedicada a ponto de me sentir segura, mesmo que eu tivesse uma semana só no trabalho e ela já tivesse 15 anos. Então, assim, é no meu temperamento. Agora, é bom porque eu começo a interpretar aqui o meu marido, vou falar meu marido, mas não quer dizer que seja o Sérgio, né? O meu marido, ele não é descansado. Ele não é cuca fresca. Ele pode ser um fleumático. Ou ele não é pessimista. Ele é um melancólico. E eu posso ajudá-lo nisso, a superar essa visão de mundo. Ou então, mesmo que eu ajude a superar essa visão de mundo, eu consigo compreender que essa é a visão de mundo que ele tem. E isso faz com que nós tenhamos mais harmonia e nós compreendamos muitas coisas. Então, assim, esse videozinho não é para falar o que é o que, isso vai estar nas aulas dele. Foram algumas considerações que eu achei interessantes colocar para vocês, para quem não ouviu ainda, poder ouvir e ler. E para quem já ouviu, quando a gente começar as nossas considerações, falar, Janine, eu concordei quando você falou isso, ou eu discordei de você naquilo, e aí a gente vai conversando. Não somos donos da verdade, não sou dona do grupo, eu falo mais do que a Vivian, talvez, mas
Quem sabe o próximo vídeo não vai ser a Vivi que vai gravar, tá bom, amiga? Tô esperando você gravar o seu. E é isso então. Desculpem